Senhoras e senhores, o Super Mundial está chegando. O Palmeiras está a menos de um mês de disputar o Super Mundial, o tão falado, o novo, a inovação da FIFA, né, com esse Super Mundial num estilo de Copa do Mundo. Cara, é importante para o Palmeiras pelos valores, mas eu acho que o Palmeiras deveria focar muito mais em ganhar os seus campeonatos aqui. Entre eles Libertadores da América, Brasileiro, Copa do Brasil, enfim, eu daria muito mais valor. É claro que ganhar um Mundial, né, ganhar o Super Mundial seria muito importante. Só que se você comparar hoje os times europeus com os brasileiros, meu, fica cada vez mais difícil, né, de você ganhar um mundial. Enfim, o Palmeiras vai criar uma estratégia e já está criando uma estratégia para poder fazer esse rodízio para poder chegar no Super Mundial com o elenco todo completo. Você vê aí que os outros times estão tendo problema com jogadores, né? Machucado, enfim, times que vão ter que contratar na janela aí porque tem problemas com lesão, né? Com lesões e o time e o Palmeiras ele vem, o Abel, né? Ele vem fazendo esse rodízio de jogadores para não estourar ninguém, para todo mundo poder chegar no ápice lá no Super Mundial. Eu peguei aqui uma matéria para a gente dar uma analisada no que fala o Palmeiras sobre esse Super Mundial, né? E um plano traçado do Palmeiras para disputar esse Super Mundial. Eu acho muito importante disputar, eu acho muito importante passar pela fase de grupos. E aí, cara, muita gente fala assim, pô, você acredita que algum time brasileiro vai ganhar? É difícil. Só que só pode ganhar quem tá lá, né? Os outros clubes que não estão não tem como ganhar. Então eu acho que a grande oportunidade do Palmeiras é chegar lá, disputar, enfim, jogar, né, cara? Eu priorizo, já que foi pro Super Mundial, eu daria prioridade para passar nessa fase de grupos, para você poder chegar numas oitavas de final, até pelo dinheiro que vai ser pago por cada fase que você vai passando. Enfim, é o Palmeiras tentando fazer as suas reformulações aí para poder chegar em algum lugar. E aqui, ó, a matéria diz o seguinte: entenda o plano do Palmeiras para chegar ao ápice físico e técnico até a Copa do Mundo de Clubes. Lembrando que essa matéria é do GE, foi feita pelo GE. O Abel Ferreira tem feito mudanças frequentes na escalação de dosar a carga e ter elenco completo na competição que vai ser disputada nos Estados Unidos. Isso o torcedor do Palmeiras que não tem motivos para reclamar, mas reclama muito, é a respeito do é a respeito do fato do Palmeiras é a respeito do fato do Palmeiras não colocar o time titular, né? Muitas vezes não ter um time titular, na verdade, né? O Palmeiras é um time que hoje ele não tem um time titular. A cada jogo o Abel escala jogadores diferentes para cada função ali. Claro que cada um na sua função, mas ele pega jogadores geralmente aleatórios. Você não sabe quem vai jogar. É uma pré-escalação, você faz uma pré-escalação aqui e quando ele solta a escalação é totalmente ao contrário do que você falou. Enfim, vamos continuar aqui para dar uma olhada. Aí tá aqui, ó. O Palmeiras lidera o Campeonato Brasileiro, tem a melhor campanha da Comebol Libertadores e depende de um empate com o Ceará para avançar na Copa do Brasil. Enquanto dosa a carga de seu elenco pensando no Mundial de Clubes, na Copa do Mundo de Clubes. Isso é muito importante porque o Palmeiras ele vai bem em todas as competições que eles estão disputando até agora. Então ele está bem na Libertadores, depende de um empate contra o Ceará, porque o Palmeiras ganhou lá e está muito bem no Brasileiro, é o líder. Aí tá aqui, ó. Há um pouco menos de um mês da estreia na competição da FIFA, Abel Ferreira e sua comissão técnica têm executado um plano para ter o grupo completo no ápice físico e técnico nos Estados Unidos. Até aqui tudo tem dado certo. Aí eu volto a falar sobre aquilo. O Palmeiras ele tem esse probleminha, o Palmeiras ele vem fazendo esse rodízio, ele é um dos times que não tem o time titular montado. O Palmeiras ele não joga com o time titular. Por exemplo, você sabe
quem são os 11 jogadores que vão entrar. Você geralmente não sabe, ele surpreende muito com isso. E aí aqui continua. Além de entregar resultados, como na virada no domingo por 2-1 sobre o Bragantino, em confronto direto pelo topo do Brasileiro, o Verdão recebeu na segunda a liberação para que Mikael voltasse a treinar após o entorse no tornozelo. Então é mais um jogador do Palmeiras, o Abel podendo contar aí. Mais um saindo do departamento médico. O único jogador com restrição física é o Bruno Rodrigues. O Bruno Rodrigues é uma incógnita, né? Porque ele se machucou quando chegou, enfim, voltou a jogar, depois se machucou novamente em um treino e nunca mais voltou a jogar. Eu torço para que ele volte para os gramados logo, mas eu acho que é um jogador que não vai jogar no Palmeiras. Eu acho que esse cara aqui vai ter sérios problemas, ele vai acabar tendo que sair, né? Acho que tem que se recuperar, o Palmeiras tem que dar todo o aporte que vem dando, mas eu acho que é um cara que não vai ficar. Fora de combate há mais de um ano e 2 cirurgias no joelho, esse é o caso do Bruno Rodrigues. O atacante está em transição e perto de ser liberado para atuar. Tomara que volte aí, porque não é fácil, né, se machucar. Aí, ó, para minimizar o risco de lesões, o Palmeiras tem feito rotação frequente nos 11 iniciais. Desde que mudou o esquema no início de abril, foram 14 jogos e a escalação nunca foi repetida. Aí volta naquilo que eu falei. O Abel, ele é um dos técnicos que não repete a escalação. Todo jogo eu faço aqui uma pré-escalação e o Abel, ele pega e ele entra com outro time. Ele não entra com o time que está na pré-escalação. Principalmente eu trago a pré-escalação geralmente aqui do GE. E não é a mesma escalação. Ele sempre muda, sempre muda, sempre muda. Aí para isso tá aqui a resposta. Com frequência, Abel troca perto de meio time entre uma partida e outra. Entre as últimas 2 exibições foram 5 mudanças. Aí aqui é a palavra do João Martins, só para vocês entenderem. Temos todos os dados, números e indicadores que mostram se podemos arriscar em algum atleta. No passado tivemos que arriscar, mas neste momento estamos tentando ser um pouquinho mais equilibrados. Alguns jogadores que não foram para convocatórias ou 11 iniciais para que cheguem no Mundial de Clubes. Todos preparados, disponíveis e todos podendo ajudar. Aí, fica o relato aqui do João Martins. E cara, eu volto a repetir para vocês. O Palmeiras, ele tem totais condições de fazer um bom jogo, fazer uma boa Copa do Mundo de Clubes, fazer um bom Super Mundial. Eu não tenho dúvidas de que com esse rodízio que o Abel vem fazendo, ele vai chegar com o elenco totalmente, com todo o elenco, com o elenco totalmente recuperado, enfim, podendo fazer um bom Super Mundial. Agora lá eu já não sei como é que o Abel vai fazer, se ele vai manter, se ele vai colocar 11 titulares para jogar a fase de grupos, se ele vai alternar também conforme os jogos, enfim, isso aí vai ficar a critério do Abel. Eu encerro o vídeo por aqui. Curte, compartilha, comenta, valeu, avante palestra. Rapaziada, vocês que assistem, quando começou o vídeo, deixa o like aí, mano. Dá uma força pra gente aí, valeu.